tarde, mais uma quinta-feira. Nós temos chamado essa quinta-feira de Quinta Profética. E o ato profético é algo muito maravilhoso. Quando a gente começa a ter essa revelação de Deus e saber o que Deus espera. E aí a gente começa a andar em sintonia e em obediência a Deus. E a Bíblia diz que quando isso acontece, as bênçãos vão nos perseguir. E é por isso que a gente não faz nem campanha mais. Campanha para comprar casa, campanha para... Porque a gente faz a campanha para a nossa transformação. E na hora que a gente está transformado, a obediência está inerente com aquilo que Deus quer para a gente, o que vai acontecer? A bênção vai chegar, vai chover bênção, não é verdade? Vai transbordar para a direita e para a esquerda. Então é por isso que nós temos denominado essa quinta-feira de Quinta Profética. O meu milagre, o seu milagre, somos nós em sintonia com o Espírito Santo que dizemos e que clamamos por Ele. Amém? Ele pode ser espiritual, ele pode ser físico, ele pode ser financeiro, ele pode ser um evangelismo, uma intercessão por alguém que a gente ama, que precisa do milagre. Eu não sei. Eu sei o que eu preciso para essa noite. E eu sei que você veio aqui, não foi para passar tempo, é porque você também precisa de um milagre. Quero agradecer você que está em casa, que abriu a porta do seu lar, que está no seu carro, que está no trabalho ainda. Que essa noite o Senhor te visite. E como nós estamos falando aqui para os presenciais, falamos também para você nessa noite, que em nome de Jesus, o teu milagre, aquilo que o Senhor espera, chegue até você. Mas que antes de tudo, você possa ter comunhão e que você possa ser servo. Servo é aquele que obedece. João capítulo 14 diz que quem obedece, Jesus mesmo está falando, ele diz: quem me ama, obedece os meus mandamentos. Então, que esse amor de Deus possa transbordar no seu coração, em nome de Jesus. Quero ler com você 1 Coríntios, primeira carta de Paulo à igreja que estava na cidade de Corinto, capítulo 15. Paulo está explicando algumas coisas para essa igreja. E eu não vou entrar no mérito da ressurreição, ele está falando a respeito da ressurreição. Mas eu quero falar a respeito do ser humano. Nós aqui vivos ainda. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 35. O apóstolo Paulo diz assim: eu estou abrindo a Bíblia em primeira carta de Paulo à igreja que estava em Corinto, capítulo 15, a partir do verso 35. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas o corpo que virá, mas apenas uma simples semente como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua, e outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. E quando eu li essa palavra, amados, eu pensei, hoje eu comentava com alguém a respeito do sol. Por que é que a gente vê o sol todos os dias lá no seu lugar devido, Márcio? Ele não fica querendo glória para si. Ele sabe que ele precisa brilhar e ponto. Não é verdade? A lua está lá. Ela sabe o que ela precisa fazer, como ela tem que se mover para alumiar, para iluminar. E essa é a compreensão que Deus me dava. Era como se o Senhor dissesse: minha filha, vocês seres humanos precisam aprender, se autoconhecer e a partir daí viver uma vida de sobriedade. Vamos parar de querer ser o que a gente não é. Nós somos o que somos. Deus nos dotou de
características. Nós temos as nossas coisas boas, os nossos predicados, nós temos o nosso lado negativo, um lado ranzinza, chato, todo ser humano tem, e nós temos as nossas disfuncionalidades, que são os probleminhas neurológicos, genéticos, né, que nasceram conosco, ou que nós adquirimos ao longo da história. Mas o que eu quero dizer com isso, amados, que nós possamos aprender que o Senhor fez cada um de nós de forma diferente, assim como Ele criou a natureza, cada um, e a natureza sabe exatamente o que fazer e como obedecer ao Senhor, que nós, dotados de tanta sabedoria, de tanto conhecimento que o Senhor nos deu, possamos aprender a obedecer a Deus na nossa inteireza de coração. O problema, amados, é quando nós começamos a filosofar e queremos explicar o que não há explicação. Vamos viver conforme aquilo que Deus já fez. Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, verso 16, ele fala: vivamos conforme aquilo que Deus já fez. Olha quanta coisa Deus já fez na minha vida e na sua vida. Nós estamos aqui porque o Criador cuidou de nós até aqui. Quantas pessoas estão agora impedidas de vir por N razões, mas o Senhor privilegiou cada um de nós. E que assim como a natureza sabe o seu lugar, assim como a natureza consegue obedecer a Deus com as suas características, nós também, do jeitinho que nós somos, quando dizemos que não temos valor, que somos burros, que não sabemos fazer nada, quando queremos desistir da vida, nós estamos dizendo: Deus, você é burro, é doido, é caquético e você não soube me fazer direito. E se é uma coisa que nós não podemos, irmãos, é contender com o nosso Senhor. Pode o barro dizer alguma coisa para o oleiro? Pode, gente. Então, essa noite de nós irmos para o Senhor, pedindo a Ele perdão, em arrependimento, e dizer: Deus, obrigada. Obrigada pelo que eu sou, pelo que o Senhor tem feito na minha vida até aqui. Obrigada pelo fôlego de vida. Obrigada pelas limitações. Essa semana eu falava com alguém estava falando comigo: pastor, eu estou morrendo de dor na coluna. Mas ela já sabe o que eu ia dizer. Mas ainda bem que eu estou sentindo dor na coluna. Eu falei: é porque você é tetraplégica. Porque tem um monte de pessoas tetraplégicas que gostariam de estar com a coluna doendo, mas ela não sente a coluna. Ela não pode se mover. Então vamos dar glória a Deus pelos probleminhas. Vamos dar glória a Deus pela dificuldade. Vamos dar glória a Deus por muitas vezes o Senhor nos livrar de uma amizade, de um problema. Vamos dar glória a Deus quando Deus tira alguém de perto de nós. Porque eu só conheço aqui, esse momento que eu estou vivendo. Mas Deus está vendo lá na frente. Então que nós possamos agradecer ao Senhor. Que nós possamos ser menos ingratos e mais agradecidos em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Você é uma bênção. O Senhor te criou para a glória dele. Aprenda a viver com as suas limitações, com as suas dificuldades. Se esforce para você dar mais ao seu Senhor. Faça como as plantas, faça como os animais, faça como o sol, a lua, que sabe exatamente o que precisam fazer para adorar a Deus. Que nós possamos aprender com a natureza. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti nessa noite. Obrigada, Senhor. Deus, obrigada pelo fôlego de vida. Obrigada pelo pão nosso de cada dia que tem estado na nossa mesa. Obrigada, Senhor, pelas disfuncionalidades do meu corpo, do meu neurológico. Obrigada, Senhor, porque cada um dos meus irmãos tem as suas dificuldades, tem as suas disfuncionalidades, mas eles também foram criados para a glória do Senhor. E nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. E que esta noite o nosso coração se encha de gratidão. Porque, Senhor, nós não sabemos o que vai ser nossa manhã, mas o Senhor sabe. E o Senhor tem os seus meios e modos de nos livrarmos, de nos fazermos pessoas melhores. Pai, nós conversávamos com aquela moça que perdeu o seu pai, Senhor, quando o irmãozinho dela nasceu. O irmão dela estava com 8 meses e o outro com 2 anos. E o paizinho dela morreu e ela ainda era uma menina adolescente. E hoje ela se tornou aquela mulher forte, arrojada, Senhor. Porque a perda, Pai, deu maturidade àquela moça.
E você não vê aquela moça, Senhor Deus, sendo ranzinza, murmurando porque o seu paizinho partiu. Pelo contrário, Senhor, ela aprendeu que ela é uma ferramenta do Senhor e que aprova o Senhor recolher o seu pai naquele tempo. Pai, obrigada, Senhor, por aquela experiência, por aquele exemplo que eu ouvi hoje. Oh Deus, e é por isso que eu vim com essa palavra, Pai. Porque nós precisamos ser mais agradecidos, Pai, por tudo que o Senhor faz em nossa vida, pelos pequenos e grandes milagres diários que o Senhor tem dado a cada um de nós. Oh meu Deus, tenha piedade de nós, nos perdoa quantas vezes, Senhor, nós temos um comportamento brutal, Senhor Deus, e começamos a boicotar, Senhor, a nos boicotar, Senhor Deus, a arrumar bode expiatório para os problemas que é meu. Jesus, que essa noite seja a noite de arrependimento, seja a noite onde nós vamos confessar, Senhor, ó Deus, o quanto nós temos razão para buscar a Ti e agradecer. E temos que confessar também o quanto temos sido ingratos, desobedientes a Ti. Quantas vezes o Senhor nos dá uma orientação e a gente faz exatamente o contrário. E depois lá na frente ainda ficamos culpando o Senhor. Como Deus, se o Senhor já não tivesse falado conosco. Oh Deus, tira de nós a dura serviço essa noite. Tira de nós toda a obstinação, todo esse espírito, Senhor Deus, que não nos deixa, Pai, fazer aquilo que o Senhor está nos falando e nos orientando. Tira de nós, Senhor, todo espírito de rebelião, todo espírito, Senhor Deus, de corrupção, porque a Tua palavra diz que enganoso é o coração, corrupto é o coração humano. Meu Deus, nos ajuda. É noite de campanha. E o maior milagre que possamos pedir nessa noite, que podemos pedir, Deus, é que o Senhor nos converta a Ti. Nos converta e seremos convertidos, Senhor. Tira o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne, Senhor. Nos ajuda, meu Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, nos visita nessa noite. Fica à vontade, Pai. Fica à vontade que enquanto nós vamos adorar o Teu nome, Teu Espírito possa nos quebrantar, Teu Espírito possa limpar os nossos sentidos, as nossas emoções nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar pela vida da irmã Maí, Senhor, que está com aquela dor nas pernas. E agora como igreja, Senhor, nós oramos e pedimos que o Senhor visite a Tua filha. Todo espírito do sofrimento, da dor, sai agora da vida daquela mulher no nome de Jesus. Senhor, visita aquela casa, visita aqueles 2 meninos, ó Deus. Pai, vai trazer a libertação total para aquela casa, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada pelos obreiros dessa noite. Obrigada por cada um dos Teus filhos. Obrigada pelo pregador dessa noite. Nós Te louvamos, Pai, e declaramos que esse culto é para Ti. Recebe a adoração da Tua igreja. Continua falando conosco. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, sempre no Teu nome, Jesus. Amém, graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, agora é Deus. Deste mundo, ou ser honrado por todo se eu não estiver perto de Ti. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de Tuas mãos. Só quero Tuas bênçãos se eu tiver Tua presença dentro de mim. Te ouvir, Te conhecer é a maior
emprego vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver sua presença dentro de mim, te ouvir, te conhecer. Você buscar o Senhor. Lá em Salmo fala: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Amém? Deleitar é se agradar de estar na presença de Deus. Amém? Tem um louvor que fala assim, ó: quando a noite fria cair sobre mim e parecer que você está num deserto, meu irmão, Jesus abre o mar. Ele vai abrir. Só que o mar não abre 1 quilômetro antes, né? Aquele povo quando abriu, ele começou, hein, Moisés? Você tirou a gente do Egito para matar a gente aqui. Não. Vai um passo de fé, irmão. Põe o pé na água que o Senhor vai fazer um milagre. Amém? Aí hoje de manhã eu estava falando no serviço. Falei, tem que ter fé, não é? Vai para o monte orar para chover, tem que levar o guarda-chuva. É ou não é? Você está orando para chover, então tem que levar o guarda-chuva. Porque quando Deus fala que vai fazer, Ele faz. Deus é um Deus que cumpre o que promete. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá comigo, assim, ó. Oh, glória a Deus. Pode estar fria a noite, pode estar no deserto, mas o Senhor está comigo e contigo. Aleluia. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por Faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu tirei, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu tirei, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Quando a noite fria cair sobre mim e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por Faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei
cantar 1 hora, irmão. Só esses louvor. Eu tô só pó na sexta-feira, né? Último dia da semana. Eu falei, vamos com tudo, então, é isso mesmo. Sabe por quê, irmão? Quem tá na chuva é para se molhar. Entendeu? Às vezes a gente acha, meu Deus. E o Senhor fala, levanta aí, que eu tenho bênção para você. Eu tenho milagre para você viver. Mas tudo depende do seu ato de fé. Porque Jesus já morreu lá na cruz. E Ele já conquistou, a Bíblia fala lá em Romanos. Aquele que nem o seu próprio filho poupou, como também não dará com Ele todas as outras coisas? Ele já te deu o melhor. Então levanta a cabeça. Eu sei que as situações, as circunstâncias, muitas vezes é difícil levantar a cabeça. Mas o Senhor é contigo. O Senhor nunca vai te deixar. Nunca vai te deixar na mão. Eu já tive um tempo que eu passei desviada. E eu sabia que não tinha jeito. Mas quando eu passava a luta na presença de Deus, eu falei, não, Senhor, eu sei que uma hora essa luta tem prazo de validade. Isso vai passar. Tudo passa. Mas a palavra do Senhor nunca. A promessa que o Senhor fez para mim e para você nunca vai passar. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Oh, glória a Deus. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Oh Senhor, que nessa noite nós possamos abrir, ó Deus, mão daquilo que é o nosso orgulho, aquilo que nos impede de te ver, de te conhecer. Meu orgulho me tirou do jardim. Deus tem um jardim de delícias para mim e para você. O ato que Jesus teve naquela cruz nos trouxe de volta. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Oh, glória a Deus. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o
Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Oh, aleluias, aleluias. Aplaudir o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Você sente por um instante? Eu gosto sempre de, quando canto essa música, sempre explicar, né? Essa palavra Yeshua. Yeshua. É porque isso marcou a gente. Eu lembro que a gente ia numa igreja, uma moça bem nova, começando vindo para a igreja, era amiga da pastora. E foram cantar uma música e falaram essa palavra e ela se assustou, falou, meu Deus, mas que trem é esse, né? Yeshua significa salvar ou salvação. Por exemplo, chamam de Yeshua HaMashiach. Jesus é o Messias, o Salvador, né? Então é importante a gente falar isso, né? Então quando a gente fala, quando a gente canta, a gente está falando de salvação, Salvador. Vem me salvar, vem me buscar. É isso que essa canção quer dizer. E eu acho isso importante, né? Porque nem todo mundo é obrigado a saber, não é verdade? Aí a gente olha uma letra dessa e a gente chega até assustado, né? Eu ficaria, se eu estivesse no seu lugar, até pelo contexto de onde eu vim. Aí a gente tem que ficar preocupado. Eu ficaria preocupado, né? Então é importante a gente falar isso. Abra a tua Bíblia, uma palavra que eu gosto, sou apaixonado em 1 Coríntios capítulo 15. Sou muito apaixonado, eu gosto demais dessa palavra. Porque eu eu creio, porque quem acha não sabe o que quer. Não é verdade? Eu sempre falo isso. Eu acho, eu não acho não. Em relação à Bíblia, eu creio, né? Que essa palavra veio mesmo para mexer com aquela igreja, a igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 15, o último verso 58, eu sempre gosto disso, dessa 1 Coríntios capítulo 15, o verso 58. A minha Bíblia, na minha versão, diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Essa palavra, eu já ministrei várias vezes sobre ela, inclusive em culto, né? Paulo escrevendo aqueles irmãos, aquele povo daquela igreja, ele dizendo, sedes firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. O que ele estava falando? Ele estava falando para uma igreja que vivia muito altos e baixos. Igreja que um dia ela estava naquela presença de Deus, no outro, Paulo está cobrando que tinha pecado, tinha problema dentro da igreja, e muito problema. Pensa na igreja que tinha problemas, era aquela igreja de Corinto. Então Paulo está dizendo, sede firmes, sede constantes, e sejam abundantes, sede firmes. O que é firme? Né? Firme você está aqui, ó.
Constante é porque um dia você está correndo, outro dia você está parado. Né? E abundante. Por que abundante? É se entregar totalmente na presença do Senhor. Então, Paulo está falando, gente, é disso que a gente está precisando. E muitas vezes nós não temos vivido essa totalidade daquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque isso tem faltado na nossa vida. Essa constância, esse ser firmes. Porque quem é firme não tem variação. Sim ou não? Quando Jesus lá em Mateus capítulo 7, ele vai dizer que a gente tem que construir uma casa e tem que construir a base dela onde? Na rocha. Ele está falando de algo firme. Porque ele fala de um construiu na rocha e o outro construiu na areia. A Bíblia diz que o vento veio sobre as duas. E a que ficou de pé foi qual? A que estava na rocha. Porque a que estava firme. Então por isso que ele fala de firmeza. Firmeza é você, hoje eu creio, amanhã eu não creio. Hoje Deus vai fazer. Amanhã falou, Deus não está me vendo. Então isso é ser firme, ser constante. Você tem o dia mau, e a Bíblia fala do dia mau, ela vai falar. Agora, eu sei que Deus está no controle da minha vida. E abundante é você não ter nenhum tipo de restrição em relação a Jesus. Ele pode, meu querido, desde algo muito pequeno nas nossas vidas. Eu não vou dar exemplo de algo pequeno, porque para mim pode ser pequeno, mas para você pode ser muito grande. Mas de qualquer coisa pequena, porque às vezes nós pensamos, Deus não é capaz de fazer isso na minha vida. E por dois motivos, velho. Porque talvez ele é muito pequeno e fala, Deus não está preocupado por isso. Ou às vezes a gente acha que Deus não é capaz de fazer, porque é algo muito grande. Não é verdade? E a gente já não pensou nisso? Deus não está nem preocupado com isso. Porque é tão pequeno, não é verdade? Então você acha que Deus tem mais coisa para fazer? Aí Deus fala, eu não vou fazer isso porque é muito pequeno. Aí eu me lembro quando eles voltam para Jerusalém, o povo de Deus volta para Jerusalém, e aí ele vai falar com Zorobabel, ele fala, Zorobabel, não sou eu Deus de grandes e de pequenas coisas? Então é o Deus que faz grande e é o Deus que faz pequeno. Então se você tem algo hoje que precisa da parte de Deus, e essa noite é noite profética. Eu não sei o que você precisa da parte de Deus. Eu não sei se é grande ou se é pequeno. Eu não sei se isso na sua vida tem te impedido de você crer. Ou porque é muito grande, ou porque é muito pequeno. Mas o que eu quero te dizer é que Deus é Deus de grandes e de pequenas coisas. Ele é capaz de fazer o impossível na tua vida. A Bíblia diz, pode ser impossível ao homem? Pode, mas para Deus não há impossível. Não há impossível para Deus. Amém? Então, independente daquilo que você precisa, Deus é capaz de hoje começar a movimentar áreas na tua vida. E você vai sair daqui hoje com essa certeza daquilo que Deus vai fazer. Amém? Deus, Ele pode. Ele diz assim, se você crer, sem duvidar, orando, você vai pedir para aquele monte sair de lá e vai se lançar lá. Ele pode fazer. Como Ele também pode, a palavra vai... Como Ele pode muitas vezes fazer como Ele fez com aquele cego, que Ele diz assim, olha só, Jesus vai lá, dá uma cuspidinha na terra, faz uma lâmpada, passa no olho dele, Alessandro. Aí ele fala assim, você enxerga? Ele fala assim, eu enxergo como árvores, as pessoas como árvores. Aí Deus fala assim, faz o seguinte, vai lá e lava o olho e volta aqui. Aí, quando ele volta, fala, e agora? Não, agora eu estou enxergando legal. Então tem um Deus que pode pegar um monte lá de cima e lançar no meio da água, como Ele pode pegar uma cura e ir lá e fazer essa cura em 2, 3, 4 etapas, quantas etapas ele achar necessário. Assim como Naamã entrou na água lá 7 vezes, não é verdade? Ele foi curado na primeira? Não. Ele foi curado na segunda? Não. Ele foi curado na 7. E aí a gente às vezes fica, não, mas é grande, porque Deus não vai fazer. Deus pode fazer hoje, como Ele pode começar a fazer hoje. Amém? Ele pode começar a fazer hoje. Você chega na tua casa, falando, nossa, mas eu não vi nada. Aí daqui a pouco você recebe um telefonema, e aí você fala, nossa, eu nem esperava esse telefonema. Pronto, Deus já começou. Olha Deus que faz, sabe? Quem que ele diga a glória a Deus? Eu quero te convidar com essa palavra, dizimar e ofertar nessa noite. Amém? Dízimo e oferta também, precisamos ser firmes, constantes e abundantes. Porque nos dias de hoje não é fácil. Não é fácil. Não é onde a gente tem tanto problema, tanta dificuldade, tanta luta, tanta conta para pagar. E a gente crê que Deus é capaz de também cuidar da nossa vida financeira
Meu irmão, ele cuidou da minha vida espiritual, que era mais importante. Por que ele não pode fazer na tua vida financeira? Se você quiser envelope, pede para o Marcos, ele leva para você. Pastor, eu não quero. Não tem problema, faça Pix da igreja, ivanovasp@gmail.com. Até que vai colocar para nós ali, não tem? Pix da igreja, direto na conta da igreja. Salvou, Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre. Eu amarei para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de a gente orar, eu quero só lembrar dos recadinhos. Amanhã, 15 horas, nós temos tarde da bênção. A pastora Luciana com a equipe vai estar aqui para orar por você, às 15 horas. Então eu te convido para estar aqui em nome de Jesus. Amanhã à noite também, 20 horas, 8 horas da noite, nós temos estudo. E tem sido uma bênção. Gente, 8 horas da noite, toda sexta-feira, 8 horas da noite, estamos aqui reunidos e temos falado sobre o comportamento do cristão. Amém? Às vezes o nosso comportamento vai ganhar mais do que a nossa fala. Momento de estudo, às 20 horas. Nosso comportamento vai mostrar Jesus muito mais do que a nossa fala. Não é verdade? Então que você possa estar aqui amanhã, às 8 horas da noite. Sábado, às 15 horas, nós temos o trabalho das mulheres, encontro de mulheres. Então, sábado, 15 horas, é algo para as mulheres. Então, se organizem em relação aos filhos, para as mulheres estar aqui vir receber. A psicóloga a Fabrícia vai estar aqui para ministrar na vida das mulheres. E nesse encontro vai ter um bazar. É um bazar solidário, né? Está lá um bazar de trocas. As pessoas abençoaram alguns utensílios, roupas, sapato. E uma das coisas que eu entendi que a Lu falou, que era assim, coisas em excelente estado. Por quê? Porque não vai ter preço, isso não é troca. Tem gente que trouxe porque não servia para ela, e vai ter pessoas que vão estar aqui e vão precisar. Então é coisa boa, tá? Não é, isso não está errado, né? Mas não é porque não é para vender. Então é algo bom, algo que não está te servindo, mas vai servir para a vida da outra pessoa. Então não tem valor. É um bazar de troca. Isso tem a ver com o que o encontro vai falar. Amém? Então amanhã tem os 2 trabalhos, à tarde e à noite. Sábado, 15 horas, o trabalho das mulheres. E domingo nós temos o nosso culto de celebração. E ontem eu recebi uma ligação, fiquei muito feliz. Pastor Renato Dantas, ele vai estar aqui ministrando a palavra. Pastor, falou, acho que eu vou assistir um culto. Eu falei, rapaz, você vinha aqui assistir um culto? Não, você vai vir aqui abençoar a nossa vida. Então o pastor Renato vai estar aqui ministrando na nossa vida, domingo às 18 horas. O pastor Renato é uma bênção de Deus, com a pastora Vanessa, e ele vai estar aqui. Então convida alguém. Oi? Ele foi para Israel até esses dias, ele com o pastor Hudson, chegaram agora, tem 1 mês e pouco. Inclusive quando saiu essa guerra, eu lembrei deles que eles estiveram agora esses dias atrás. Então eu tenho certeza que vai ter uma palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? Estenda as suas mãos aqui. Pai, eu quero agradecer por todo o dízimo, toda oferta, por tudo que foi entregue aqui nesta noite. Muito obrigado. Que o Senhor abençoe aquilo que foi deixado aqui no gasofilácio, que foi transferido direto para a conta da igreja. Que o Senhor abençoe, Pai, que as portas do céu estejam abertas sobre a vida dos teus filhos. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém? Só mais um recadinho do curso, tá? Que vai ser ministrado aqui na igreja. São 4 cursos grátis. Ele tem o custo do certificado, mas os cursos são 4 aulas, 4, 5, 11 e 12. Eu vou até deixar um posterzinho aqui, vou pegar no carro, vou deixar colado aqui, que é direto no site, você já se inscreve, e são 5 cursos que nós vamos estar ministrando, tá vendo? Auxiliar administrativo, atendente de farmácia, operador de caixa, recepcionista e assistente de RH. São 4 aulas em 2 finais de semana. Amém? Se você puder compartilhar isso comigo, faça isso. Em nome de Jesus. Rafael, por favor. Pega ali já o outro microfone, ele é melhor ali. Isso.
Glória a Deus. E estenda suas mãos para cá. Vamos orar pelo presbítero Rafael nessa noite profética. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida do teu filho, que se dispôs a estar aqui para pregar a tua palavra, para falar do teu amor. O Senhor abençoe, Pai, que ele venha falar aquilo que o Senhor tem para nós, ministrar nas nossas vidas. Em nome de Jesus, abençoa a casa dele, ele, a Emília, Mateus, a Isa, a Fernanda, por completo essa família, Pai. Em nome de Jesus, é isso que nós pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus, amém? Fique à vontade, viu? Amém. Glória a Deus, a graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus, obrigado pela oportunidade, pastor, igreja. A pastora começou falando sobre o tempo da espera. Ela disse isso. Existe uma espera, Deus está trabalhando. O pastor disse sobre constância, né? Constância. A importância de sermos constantes, abundantes, firmes, perseverantes, né? A pastora também citou sobre nós entendermos, compreendermos as nossas próprias características. Quem nós somos, o que nós queremos, quais são as nossas falhas, quais são os nossos acertos, aonde somos bons, aonde somos ruins. A pastora leu um texto que falava sobre a semente, e o texto dizia que se a semente, ela, uma vez plantada, uma vez vivificada, se ela não morrer, ela não germina, ela não produz. E eu quero dizer, amados irmãos, algo que talvez você saiba, que se nós, diante de Deus, na nossa humanidade carnal, não morremos, nós não iremos gerar nada. Nós permaneceremos inférteis, infrutíferos, estéreis. A nossa natureza humana em Deus, ela precisa ser mortificada todos os dias. A nossa carne precisa ser crucificada com o Senhor todos os dias na cruz do Calvário, para que nós venhamos a nos tornar mais íntimos, mais espirituais. Quem está entendendo? O Senhor, Ele conta com pessoas que se tornam novas criaturas. Uma pessoa nova criatura, ela vai resplandecer mais a luz, ela vai ser mais sal, ela vai ter mais sabor, ela vai ter mais as virtudes, as qualidades do Espírito Santo. É isso que atrai as almas, é isso que atrai o coração de Deus, é isso que atrai as pessoas. Ninguém gosta de ficar perto de quem não tem sabor, de quem não tem alegria, de quem não tem vida. Essa é uma realidade. Se você observar e pensar comigo de forma sincera, se eu pedir R$2.000 para você hoje, você me conhece, talvez você me empreste e eu vou te pagar, eu pago minhas contas e você me empresta. Passaram-se 6 meses, eu vou te pedir mais R$3.000 emprestado, eu te paguei a primeira, você sabe que eu vou te pagar, então você vai me emprestar. Passa-se um ano, eu preciso de 5.000, 6.000 agora. Bom, ele pagou 2 vezes, na terceira ele vai pagar. Aí passou 2, 3 anos, 4 anos, eu não ligo para você além disso, se não for para pedir. E aí, passaram-se 2, 3 anos, eu ligo para você novamente, me empresta R$10.000. Qual é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça? Ele não liga para mim para saber se eu estou vivo, para saber se eu estou bem, só liga para pedir dinheiro. E em cima dessa minha fala agora, irmãos, eu quero que você pense e seja sincero contigo. Qual é a fala de Deus quando nós entramos na presença dEle? O que Deus diria quando nós começamos a orar? Oramos simplesmente para pedir? Ou oramos para ter um relacionamento com Deus, para buscar ao Senhor? Em cima desse pensamento, dessa fala que Deus já está tratando conosco nessa noite, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 25.
Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Leva a nossa mente cativa em obediência a Cristo, o soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Somos, ó Deus, vaso de barro. Contamos e precisamos com o Teu poder, com a Tua presença, com a Sua graça, para que a excelência, a glória seja do Senhor. Deus, a Tua palavra diz que o Senhor nos edificou, nos montou, nos colocou de pé, nos chamou para edificarmos uns aos outros. Que nessa noite o Senhor faça o Teu querer. Usa a minha vida para edificar ao meu irmão, a minha irmã, aqueles que irão assistir, ouvir, cultuar ao Senhor através dessa pregação, dessa ministração. Que a Sua palavra, que ela tem vida, ela vá e produz o resultado para o qual será lançado em nosso coração. Eu peço ao Senhor, meu Pai, desde já, repreende, Deus, toda intenção maligna que tenta roubar o conhecimento, a compreensão da Sua palavra, para que, ó Deus, haja crescimento em nossas vidas, o desfrutar da palavra do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 25, versículo 1. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Todos acharam? Mateus capítulo 25, versículo 1. Amém? Coloca para mim no telão Romanos 13, capítulo 13 e 11. Você permanece aí com a sua Bíblia em Mateus 25. Olha aqui no telão um pouquinho. Romanos 13, 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11. O apóstolo Paulo está afindando ali o seu trabalho na caminhada de exortação, de ensinamento. E ele diz à igreja: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E isto digo, volta lá, e isto digo, conhecendo o tempo, a importância de conhecermos o tempo em que vivemos, conhecermos o momento, temos conhecimento, entendimento do tempo que estamos vivendo. Aquela igreja, naquele tempo, precisava conhecer o tempo que eles estavam presenciando. A igreja que o apóstolo Paulo escrevia, ela tinha carência de conhecer o tempo que ela estava vivendo. E o apóstolo Paulo lhe diz: já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a Jesus Cristo. É bem verdade, irmãos, que a vida passa e passa rápido. É bem verdade, irmãos, que Jesus ainda não voltou, mas voltará. É bem verdade, irmãos, que quanto mais o tempo passa, mais se aproxima da volta de Jesus. É bem verdade, irmãos, que no tempo da nossa vida, todos os dias, nós corremos o risco de entrar naquilo ali que fala, cairmos no sono. A letargia espiritual, a demência, uma depravação espiritual. Hoje nós estamos vivendo tempos onde até os mais ditos fervorosos estão sendo atraídos para uma sonolência. É importante nós nos mantermos de pé, para continuarmos sendo abundantes, perseverantes, firmes, porque o risco, o perigo é iminente. No capítulo 25, que você está com a sua Bíblia aberta, no versículo 1 nós lemos: então o reino dos céus, palavras de Jesus, será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Primeiro ponto que nós podemos observar aqui é que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens.
virgens nos fala de pureza, de uma conservação, de uma integridade, de um estado de separação. O reino de Deus terá pessoas que se manteram puras, se manteram conservadas, se manteram um determinado tempo ali intactas, aguardando o seu noivo, e elas tomam as suas lâmpadas. Nós podemos dizer que a lâmpada é os mandamentos. Se nós olharmos em Provérbios 6, 23, ele vai dizer que porque o mandamento é lâmpada. Então nós podemos tomar nesse texto dizendo que elas tomaram as suas lâmpadas. Nós podemos dizer que nós tomamos a palavra de Deus para nós. Nós podemos falar nessa noite que nós aceitamos pela fé os mandamentos, a palavra de Deus, a palavra de salvação. Nós acreditamos no noivo. E Jesus, ele diz que elas saíram a encontrar-se com o noivo. Nós estamos aqui e viemos nos encontrar com o noivo. Dar a Ele o nosso culto racional, entendemos por que estamos aqui, entendemos por que adoramos, entendemos porque o Senhor se revelou. Versículo 2: 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Meus irmãos, é bem verdade que existe uma diferença entre pessoas, é o que a pastora Eliette falou. Existem características peculiares, existem defeitos, existe qualidades, existe coisas boas, coisas ruins em cada um de nós. Fazemos parte do mesmo reino, o reino de Deus. E no reino de Deus, a gente que não tem conhecimento espiritual, que no caso, aqui Jesus fala que eram as noivas nécias. Nécia significa não tem conhecimento espiritual. Não atingiram ainda uma maturidade suficiente. Não tiveram uma compreensão ainda suficiente da palavra de Deus, da vontade de Deus, por falta de uma postura, por falta de um posicionamento, por falta de uma escolha, de uma atitude. Muitos falam sobre o não levar o azeite consigo. Essa noite eu não vim falar sobre o azeite, sobre nós temos a reserva, sobre nós temos um memorial nosso lá, o que está no nosso memorial. Essa noite eu vim falar conosco, irmãos, através de Deus, do Espírito Santo, que no versículo 5, Jesus diz: e tardando o noivo. O que é tardar? Demorar. Jesus veio no tempo do apóstolo Paulo, Jesus veio no tempo de Abraão, Jesus veio no tempo de Moisés, dos patriarcas. Jesus apareceu ainda. Jesus apareceu nos tempos dos outros profetas e pastores que já desceram a cova. Eu quero falar, irmãos, o que o Espírito Santo colocou no meu coração sobre o risco de nós adormecermos. O texto diz no versículo 5: e tardando o noivo. Quantas vezes, por quanto tempo você está esperando algo de Deus? Uma resposta, uma manifestação de Deus, um dom. Qual é a espera sobre o reino de Deus que vocês têm no seu coração? O noivo está tardando vir. Nós estamos com as nossas lâmpadas acesas. Alguns têm reserva, outros não têm. Mas no versículo 5 diz que o noivo tardou e foram todas tomadas de sono e adormeceram. Meus irmãos, não é a reserva, mas é a postura de oração, de comunhão, de prática da palavra que fará a diferença. O noivo tardou em vir, todas foram tomadas de sono e adormeceram. Todos nós corremos o risco, a igreja corre o risco, todas
foram tomadas de sono e adormeceram. Esse é o risco que nós corremos. Por isso o apóstolo Paulo diz: conheça o seu tempo e saiba que Jesus está mais próximo de vir. Lembra o primeiro dia que você aceitou Jesus? Olha o tanto tempo que passou. Talvez passe na sua cabeça: Jesus não apareceu até hoje. Não deixe o sono de pegar no meio do caminho. Não durma no meio do caminho. Acorde, se desperte nessa noite em nome de Jesus. No versículo 6, a parábola de Jesus, ele diz: mas à meia-noite ouviu-se um grito. À meia-noite. Quem é que está acordado à meia-noite? Alguns. Outros já estão dormindo. O sono vem. Mas escutou um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então, versículo 7, leia na sua Bíblia: se levantaram todas aquelas virgens, todas, quem tinha reserva e quem também não tinha, se levantou. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Há momentos em que até se tem uma palavra, até se tem uma indumentária, uma postura, se expressa algo, se tenta demonstrar algo, e elas estavam preparadas, elas sabiam o que falar. Talvez você saiba o que falar, talvez o seu conhecimento, o meu conhecimento chegue até algum nível. E as nécias disseram às prudentes. Aquelas que tinham falta de conhecimento espiritual, elas foram atrás das prudentes e elas disseram: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vocês também. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Olha aqui para mim. À meia-noite, tem algum comércio aberto? Não tem. No máximo 10 horas, 9 horas. O que nós entendemos aqui é que quem tem um comportamento de nécio, de uma pessoa que é desmanzelada, que é descuidado, ele vai deixar sempre para a última hora para resolver as coisas. Elas podiam ter azeite antes. Era uma coisa importante na sua casa, o azeite para manter as lâmpadas acesas. Se nós formos levar para o espiritual, o azeite, ele representa o Espírito Santo. Quantas pessoas deixam para a última hora para buscar ao Senhor? Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Não deixe para a última hora. Resolva os seus problemas, resolva a sua vida. Jesus está vindo. Nós precisamos resolver os problemas da nossa vida, os nossos sentimentos, os nossos conflitos. Características de quem está no sono: deixa as coisas para depois, faz de conta que não vê, dá para resolver depois, por que tem que ser agora? Característica de quem não tem reserva: eu posso pegar emprestado, fulano vai me ajudar, vai orar por mim, vai clamar por mim, vai dar uma palavra, vai interceder por mim. Características de quem está no sono, quem está adormecendo, irmãos. Versículo 10. E saindo elas para comprar. Então elas vão meia-noite, em cima dessa ilustração de Jesus, elas vão atrás, elas saem até para comprar. Só que chegou o noivo.
E as que estavam apercebidas, elas já estavam preparadas. Entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E mais tarde, quem sabe 4 da manhã, 5 da manhã, 8 da manhã, 10 da manhã, quem sabe no dia seguinte, mais tarde, chegaram as virgens nécias. Elas não chegaram com lâmpada. O texto não fala que elas chegaram com lâmpada. Elas não chegaram com a reserva do azeite. Elas não conseguiram encontrar mais, porque já era tarde. E elas diziam, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Elas tinham os mandamentos, conhecimento. Quantas pessoas têm o conhecimento? Mas o que o pastor disse, a constância na oração, na comunhão, na prática da palavra, não tem. É algo só para impressionar, para demonstrar, para expressar superficialmente. Quando o problema vem, não sabe o que fazer. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, quem respondeu? O Deus, o Salvador. Em verdade vos digo que não vos conheço. O Senhor não me conhece, mas eu conheço a sua palavra. O Senhor não me conhece, mas eu vou na igreja. O Senhor não me conhece, mas eu ajudo, eu faço, eu realizo, eu até oro, eu até pratico algumas coisas. Em verdade vos digo que não vos conheço. Não é porque não tinha azeite, porque elas carregavam lâmpada. Mas é porque elas não se prepararam. Quando se fala em se preparar, se fala em buscar novidade de vida, irmãos. Buscar ser nova criatura. Abandonar os pecados. Abandonar os erros. Aquelas virgens. Quando se fala virgem, não está falando só de mulher, não. Virgem é usada para falar do povo de Deus. O povo de Deus. Algumas pessoas entre o povo de Deus vivem desordenadamente, desordeiros. O que é uma pessoa desordeira? Não aplica a sua vida em nada e fica só causando na vida dos outros. São os desordeiros. Não vão resolver a sua própria vida, mas ficam tumultuando a vida dos outros. Coloca para mim, por favor, Teco, Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Palavras que em visão vieram a Amós, que era pastor. Próximo versículo. O Senhor disse a Amós: Amós, você fará Jerusalém ouvir. Eu farei Jerusalém ouvir a sua voz. Próximo versículo. Você fará com que eles conheçam as suas transgressões. Próximo. Travou? Versículo 4. Tecnologia é uma bênção. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel. O alerta de Deus viria pela boca de Amós, dizendo: buscai-me e vivei. A diferença de uma noiva, de uma virgem prudente e uma nécia. A nécia, a louca, ela acha que está buscando ao Senhor, mas na verdade não está buscando. Buscai e vivei. Amós chama o povo de Jerusalém, Israel, de virgem, minha noiva.
Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José, como fogo. Próximo versículo. Vocês fazem o que é errado, convertam o juízo, né? Deitam por terra a justiça, ou seja, ignoram o que é correto. Próximo versículo. Vocês estão procurando os 7 estrelas e o óleo, estão tornando, né, a densa treva em manhã, ou seja, mudando o que é errado para o certo e certo para o errado. Vocês vão conhecer, porque eu estou vendo, Senhor é o seu nome, Deus diz. Próximo versículo. É Ele que faz vir súbita destruição, Deus trará justiça. Você acha injusto aquelas virgens nécias ficar de fora? A porta se fechou, porque elas não quiseram comprometimento real, não quiseram mudar a sua vida de verdade. Continuaram na prática da iniquidade, na prática da maldade. Conheceram a lâmpada, os mandamentos, a palavra, mas não avançaram, não prosseguiram em mudança. Próximo versículo. Aborreceis na porta ao que vos repreende. Olha só o pecado do povo, versículo 11. Portanto, visto que pisais o pobre, e aí ele continua, vocês estão errando demais. As práticas, próximo versículo. Porque serem muitas as vossas transgressões, e graves os vossos pecados. Próximo. Portanto, o que for prudente guardará, então silêncio, porque é tempo mau. A pastora Eliette disse, você precisa entender o seu tempo de espera. Volta o versículo, Teco, por favor. Quando nós começamos a entender o tempo de espera, nós entramos no nosso silêncio, que é saudável. O que for prudente guardará a sua própria vida em silêncio, porque o tempo é mau. Os tempos são maus. Tempos difíceis. Tempos difíceis são maus. O silêncio nos ajudará a nos preservar com Deus. Próximo versículo, irmão, por favor. Buscai o bem e não o mal. Talvez o erro daquelas virgens nécias é porque elas permaneceram em buscar o mal. Elas até conheciam alguma coisa da igreja, do templo, da sinagoga. Eles até praticavam algumas coisas, mas continuaram a misturar, buscando o bem e buscando o mal, buscando o mal e buscando o bem. E isso não agrada o coração de Deus. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como Ele prometeu. Deus não quer mais sentimento no nosso coração de que, eu estou sozinho. Isso é mentira de Satanás. Você nunca está sozinho. O Espírito Santo Consolador foi enviado para estar conosco todos os dias da nossa vida. Ainda que eu e você não tenhamos amizades a ponto de, você é meu amigo, você está comigo, você aparece em casa, você faz isso, faz aquilo. Nós temos o Espírito Santo, nosso melhor amigo. E se nós dissermos para Deus, Deus, eu estou sozinho, nós estamos mentindo para Deus e ignorando a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é nosso amigo. Próximo versículo. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Próximo versículo. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, em todas as praças haverá pranto. E aí Deus vai entrando na sentença que viria se eles não mudassem o comportamento, se eles não começassem a buscar o azeite para deixar uma reserva dentro deles, se eles não melhorassem a comunhão deles, se eles não melhorassem a vida prática espiritual deles, a justiça viria, o castigo chegaria, a correção chegaria. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, por favor.
Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, diz assim: nós, porém, que somos do dia, amém? Somos do dia. Por isso a importância de reconhecermos rápido as nossas falhas e limitações, porque Jesus ainda está intercedendo por nós, e isso nos faz sermos do dia. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Algumas armas que eu recomendo você buscar na campanha, para sair da sonolência, sair desse estado de comodismo, de conforto, sair dessa paralisação espiritual. Deus, Ele falou comigo, e Ele disse: seja sóbrio, revista-se da couraça da fé, do amor, e toma o capacete a esperança da salvação. E aí o sono não vai te pegar, porque o tempo é tempo de mal. Versículo 9: porque Deus não nos destinou para a ira. Elas eram virgens, estavam separadas, foram separadas por noivo. Eu, algum tempo atrás, estava assistindo um judeu falar, e ele dizia que o noivo, quando ia se casar, ele não podia ir de encontro com a noiva. Ele precisava de um amigo bem íntimo e que fosse sincero a ele, para ir de encontro à noiva, levar os presentes, sem que a noiva se apaixonasse por ele. E isso iria se repetir até o dia de casamento. A intenção de Deus é essa: que nós nos apaixonemos por Ele. Ele é o noivo. Se apaixone por Ele, não pelo que está pelo meio do caminho, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. A sua salvação não está ligada a homens, está ligada a Jesus Cristo. A sua salvação, meus irmãos, a sua lamparina, o fogo que incendeia a sua chama, a sua clareira, o seu espírito, está em Jesus, não está nas pessoas. Não fique mais desanimado, não fique mais prostrado, não fique mais no sono. Deus, Ele trouxe essa palavra para nos tirar do sono e trazer uma melhora na nossa comunhão, no nosso relacionamento, na nossa aliança, na nossa visão com Deus e com as coisas de Deus. Saia do sono, acorde, se coloque de pé, se levante em oração, ore, busque ao Senhor, não aceite as coisas erradas. Lembre-se do povo lá de Amós, não se levantaram contra o que era errado, foram admitindo que estava errado e receberam justiça de Deus, entraram no cativeiro, foram ali destruídos. A salvação está mediante nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 10, que morreu por nós para que, quer vigiemos, ou quer durmamos. Essa palavra dormir não fala de sono, tá? Aqui esse texto, o contexto, está se referindo a nós fecharmos os olhos, morrermos. Que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer morramos, vivamos em união com Ele. Mas para isso é necessário tomar hoje, revestir-nos hoje, agora, a couraça da fé. Continua crendo no tempo do mal. Se abrace com amor no tempo do mal. Tome o capacete, guarde seus pensamentos no tempo do mal. Preserve a sua esperança da salvação no tempo que se chama hoje.
Irmãos, lendo esse texto e escrevendo o que Deus foi me falando, eu me lembrei de Arão e Moisés. Abra no telão, por favor, Êxodo 24. Livro de Êxodo, de número 24. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Existe um tempo de espera. E no tempo de espera, eu vou repetir, cuidado com o sono. Nós precisamos reconhecer se temos tido maturidade ou não. Nós precisamos analisar a nossa vida e descobrir se de fato temos buscado maturidade espiritual nos acontecimentos da nossa vida. Se estamos de pé ou se estamos prostrados. Se estamos vivos espiritualmente ou se estamos só como um manequim, batendo palma, mas Jesus está longe do nosso coração de verdade. Repare que Êxodo 24, versículo 12, o tempo de espera de Moisés. Versículo 12 do capítulo 24 diz: então disse o Senhor a Moisés. Quem foi que disse a Moisés? O Senhor. Se o Senhor disse, Ele cumprirá. Sobe a mim. Quem disse para Moisés subir? O Senhor. Suba ao Senhor, ao monte, e fica lá. A ordem é: suba e fique. Suba e fique. Venha me encontrar e fique. Eu dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos a vocês outros. Eis que Arão, quem? Arão. Eis que Arão e Hur ficarão com vocês aqui. A ordem era para Moisés ir ficar. Arão era para ficar ali com os anciãos, com Hur. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Quem tiver alguma questão, vai ter que ir de encontro a Arão e Hur. Não é Arão e Hur que vai descer, mas é o povo que vai até Arão e Hur. Quem tiver alguma questão, chegará a eles. Versículo 15. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. O que aconteceu aqui? Moisés chegou. Moisés chegou. Deus falou com Moisés durante 6 dias? Não falou. O tempo da espera. A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Somente no 7º dia, o Senhor chamou Moisés. Do meio da nuvem chamou o Senhor a Moisés no 7º dia. Será que no 2º dia a gente já saiu fora? Será que no 3º dia a gente já pulou fora? Será que no 4º dia a gente está querendo desistir já de Deus e das coisas de Deus? Será que no 6º dia, irmãos, a gente vai aguentar e suportar? Será que no 5º dia a gente não vai estar dormindo? Mantenha o seu silêncio no seu tempo de espera, porque Deus falou e Ele vai cumprir. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo, e aí a gente conhece o texto. Moisés ficou lá ouvindo Deus 40 dias e 40 noites. E o que eu posso falar sobre Arão? O que nós aprendemos com a vida de Arão? Abre comigo, por favor, Êxodo 32. Êxodo 32, 25. 32, 25. Moisés fica sabendo da situação. Olha só o 25. Vendo Moisés
que o povo estava desenfreado. O povo estava o quê, irmãos? O povo estava igual as 10 virgens nécias, sem conhecimento espiritual, não estavam com reserva, já tinham apagado a sua lamparina, estavam desenfreados, pois Arão o deixara à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. Ei, quando nós estamos dormindo, a nossa casa está assim, ó, vira uma bagunça. Deus não quer mais isso para a sua vida. Se levante em oração, busque o azeite, busque o Espírito Santo, aumente o fogo na sua casa, aumente o fogo no seu coração, não deixe as coisas soltas, porque isso será vergonha diante dos seus inimigos. Corrija o que tem que corrigir, chame a atenção, pise firme e chame a atenção, não aceite o errado, porque senão a disciplina, a justiça virá, o sono te pegará. Arão estava dormindo, ele não era para ter descido, ele desobedeceu, porque ele dormiu, não soube esperar. Saiba esperar no Senhor, saiba confiar no Senhor. Aí no versículo 26 a gente já conhece, que ele se coloca ali, Moisés em pé, e vai trazendo a sentença, faz a separação, e a gente conhece o que aconteceu com o povo rebelde, os nécios, que não queria nada com nada. O que você quer com Deus? O que eu quero com Deus? Não deixe o sono te pegar, porque senão vai falar. Eu estou repetindo isso aqui, irmãos, não é sono físico não, é o sono espiritual que não te deixa orar, que não te deixa ler a palavra, que não te deixa dar glória a Deus, aleluia. Existem sim os momentos onde Deus nos leva ali de quebrantamento de coração, de parece que o negócio vai acabar tudo, mas o Senhor vem, Ele fez a ferida e Ele sarará, e o Senhor está nessa noite aqui, querendo sarar o seu coração, querendo sarar a sua alma, querendo sarar o seu espírito, para que você possa ter reservas. E quando o noivo manda tocar a trombeta e diz: eis o noivo, a porta esteja aberta no último dia. Eu me lembrei de Abraão. Abre teco, por favor, em Gênesis capítulo 15. Quando a pessoa está no sono, irmãos, ela está distante de Deus, ela já não tem mais força para orar, ela já não tem nem força para vir no culto. Gênesis capítulo 15, versículo 11. Deus faz uma aliança com Abraão. Volta ao teco, por favor. O 10, o 9. Vamos no 9. Deus fala que Abraão tinha que sacrificar. Deus dá orientação. Deus sempre te dá orientação. Deus nos dá orientação. Amém? Versículo 10. Por favor, irmão. Abraão, ele toma todos os animais, partiu pelo meio, fez ali o ritual como deveria. Versículo 11. Olha só, tudo preparado para Deus. Às vezes, no seu tempo de espera, você está preparando. Às vezes no teu tempo de silêncio, você está preparando o altar para o Senhor. Você com a sua força que Deus te deu, com a fé que Deus te deu, você está caminhando. Abraão estava caminhando, estava fazendo as coisas. Só que de repente, aves de rapina desciam sobre os cadáveres, sobre aquilo que Abraão estava construindo para o Senhor. E Abraão, o texto diz que ele fazia o quê? Enxutava. Talvez com a força que você tem, você está tentando lutar. Talvez, irmãos, você com a sua pouca força, ou com a sua muita força, com a sua capacidade humana, você está como Abraão. Sai daqui! Não quero mais essa situação para a minha vida. Está enxotando. Próximo versículo. Só que chegou um momento que ao pôr do sol, no final do dia, olha só, Abraão ficou bastante tempo enxotando aquelas aves. Caiu profundo sono sobre Abraão. No tempo de espera,
às vezes o sono pode vir te encontrar. E é sobre isso que Deus está nos alertando nessa noite. No tempo que se chama hoje, lute contra o sono espiritual. Se posicione para que você não caia em profundo sono. Se nós continuarmos olhando, Deus não deixou as aves de rapina tocar naquilo que estava sendo construído. Deus acordou Abraão no momento certo e derramou fogo naquilo lá e fechou uma aliança com Abraão. Deus quer derramar fogo dentro de você. Deus quer derramar o Espírito Santo dentro de nós, para que possamos ser diferentes, irmãos. As virgens prudentes são como aquelas, a luz do mundo, o sal da terra. Eu lembrei de Saul. Saul adormeceu na caverna. Ele perdeu a lança, perdeu o cântaro d'água e sua vestimenta foi cortada. Quando nós dormimos, as nossas coisas são fáceis para que o inimigo as toque, porque não estamos vigiando, não estamos no lugar onde Deus deseja, que é no lugar de oração, no posicionamento de oração, lutando em oração. Não nos colocamos na brecha para interceder. Tem muito problema que você está vivendo porque você parou de orar. Eu parei de orar. Tem situações que nós estamos vivendo hoje, é porque nós saímos da brecha, dormimos. Sansão, enquanto Sansão dormia no colo de Dalila, ela cortava o cabelo dele, a aliança era quebrada, porque ele dormiu, porque ele brincou com as coisas de Deus. Quando o sono chega, tem um indicativo, cuidado, vem um alerta. Elias, profeta Elias, precisou ser acordado pelo anjo, para poder ver o milagre que estava acontecendo diante dele. O anjo estava ali com a comida, o anjo estava ali com o cuidado, mas ele estava dormindo. Se posicione diante de Deus, saia do sono, se levante em oração. O outro que eu lembrei foi Eli. Quem era Eli? O sumo sacerdote. As lâmpadas já não eram mais cuidadas por ele. Perdeu-se o zelo, perdeu-se o temor, deixou com que os seus filhos fizessem o que eles queriam, sem tirá-los na casa do Senhor. Samuel recebe a sentença da casa de Eli. Samuel, Eli será tirado, porque ele está deixando os filhos dele, a casa dele em desordem. Você não acredita? Lê comigo lá o primeiro livro de Samuel. Vamos ler. Já está avançando ali a hora. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Está escrito assim. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Olha só o versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Versículo 23. E disse-lhes: por que vocês fazem tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Só você falar não vai adiantar nada. Às vezes tem que ter atitude. Ele só falava, mas deixava os meninos soltos. Correção, irmãos, corrija. Quem corrige ama. Seja sincero, não apoie o erro, não apoie a maldade. Ande com Deus, faça o bem, tenha temor, busque azeite, busque o óleo, busque o Espírito Santo, pratique a palavra, e o Senhor nos livrará do sono nesse tempo mau. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor para você e para mim nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Danilo, por favor. Eu não quero mais tomar o seu tempo. 9:04. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos, irmãos, por favor.
Pai, nós ouvimos a sua palavra. Ela é a verdade. Ela não é mentira. Nós não podemos mais ficar brincando com as suas coisas, com a palavra do Senhor, porque o Senhor está nos vendo. E eu reconheço, Deus, que eu também entendo que os meus irmãos precisam melhorar em muitas coisas. E eu quero pedir que o Teu Espírito Santo venha nessa noite trazer na memória de cada um o que nós precisamos consertar. Eu peço que o Teu Espírito Santo nos tire do sono, nos tire, meu Deus, do meio dessa apostasia. Jesus, ele disse: quando o Filho do Homem vir, aí achará fé na terra. Nos ajuda, Espírito Santo, a guardar a fé, a esperança de que existirá novos céus e nova terra. Tudo de ruim que vivemos hoje passará. Nós receberemos um consolo. Nós seremos mudados. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda, Espírito Santo, em nome de Jesus. Você diz amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Continue com seus olhos fechados. Você que me assistiu, Deus abençoe a tua vida, que você receba essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Obrigado, Rafa. Continue com seus olhos fechados.